Boa noite. Boa noite você que está ligado na Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia. Eu sou Eric Módulo, excepcionalmente estou apresentando o programa Eclésia aqui hoje, ao lado do nosso querido Padre Guido Montinelli, que é cadeira cativa aqui do programa Eclésia. Boa noite, Padre Guido. Uma alegria estar com o senhor hoje aqui no programa Eclésia. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores que sempre nos acompanham pela Rede Século XXI. Por tratar-se de temas belos, profundos, da nossa doutrina, que nos enriquece a nossa cultura religiosa, fazemos questão de marcar a nossa presença semanalmente, sabendo que estamos chegando nos vossos lares com muita alegria, com muito carinho e com bastante conteúdo. Isso aí. Padre Guido, você que acompanha o programa Eclésia já conhece, nos ajuda aqui com esses assuntos de catequese. E antes de eu falar o tema dessa noite do nosso programa, o Padre Guido estava pregando retiro, me parece, em Brasília, para os noviços da sua ordem. Aliás, que ordem o senhor pertence, Padre Guido? Eu pertenço à congregação dos padres rogacionistas do Coração de Jesus, fundados por um grande santo, Aníbal Maria de França, apóstolo da oração pelas vocações. E nesses dias estou pregando exatamente o retiro para 3 jovens que daqui a poucos dias fará na sua primeira profissão religiosa. Meu grande abraço, está em sintonia conosco, inclusive, né? Meu grande abraço para o Rodrigo, que é do Paraguai, olha só. Está aparecendo a imagem do pessoal olha, aí, ó. Esse é o nosso amigo Mateus. Esse é o Mateus. De Poços de Caldas, né? Aí tem o Rodrigo também. Tem o Rodrigo, esse é o Robson, gaúcho. Olha. E o Robson, são 3 noviços que vão fazer os votos. É o Rodrigo, aqui, que é do Paraguai. Legal. Ele está terminando o curso comigo de retiro e nesta semana, dia 31, farão a sua primeira profissão religiosa. Vamos rezar pela santa perseverança de cada um deles. É verdade, né? Vocação religiosa, a igreja precisa, sempre vai precisar, porque é nela que acontece a missão, é nela que a igreja vive, não é verdade? Agora, Padre Guido, o nosso tema do programa de hoje, do programa Eclésia, é um tema muito interessante. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. A gente quer discutir um pouco os aspectos gerais desse tema e vamos comentar algumas das aparições de Nossa Senhora também, porque o tema de hoje é a aparição de Nossa Senhora, né? Nós vamos falar sobre as aparições, por que será que Deus resolveu e permitiu uma catequese diretamente com a Mãe de Deus nos últimos séculos. A gente vai comentar de algumas das aparições mais famosas, o Padre Guido vai me ajudar aqui. Aliás, você já sabe que acompanha o programa Eclésia, você que é nosso telespectador, que você pode participar aqui conosco, né? Você pode ligar, mandando sua pergunta, a sua sugestão para a nossa conversa, no 19 3871 9620, é o nosso telefone. O pessoal lá está para atender, então, e anotar a sua pergunta aqui para a nossa conversa. Ou então também no e-mail eclésia, com 2C, eclésia@rs21.com.br. Seu recadinho chegará até aqui conosco para a nossa conversa. E o Padre Guido certamente vai responder com muito carinho aqui sua participação. Agora, Padre Guido, para a gente começar a nossa conversa sobre a aparição de Nossa Senhora. Primeiro, vamos diretamente num ponto fundamental dessa história. Quando Nossa Senhora, por alguma razão, Deus assim permite que a Mãe de Deus venha até os seus filhos aqui na Terra com uma mensagem, enfim, com um aspecto de catequese, sim, essa mensagem, geralmente, para a igreja aceitar essa mensagem, perceber que se trata mesmo da Mãe de Deus, ela não contradiz uma outra mensagem que faz parte da história de salvação e da fé da igreja. Essa fé da igreja, essa história de salvação, o que nós chamamos de revelação, ela terminou a revelação oficial quando morreram os apóstolos. Eu comecei certo, eu falei direito, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, a missão de Nossa Senhora é de cuidar da humanidade. Ela recebeu esta missão aos pés da cruz de Jesus. Momentos antes da morte, Jesus entregou esta missão para a sua querida mãe. E ela, no decorrer destes 2000 anos de história, marca a sua presença em tantos lugares diferentes, em tantos continentes e países diferentes, com uma palavra em perfeita sintonia com a revelação. Maria não anuncia nenhuma novidade além do credo que nós professamos no mundo inteiro. Aliás, a palavra de Maria é um estímulo a praticar e pôr em prática a profissão de fé. Então, essa divina revelação, ela se encerrou oficialmente, a igreja assim ensina,
com a morte do último apóstolo. Perfeito. Mas, desde aquele tempo, da morte do último apóstolo, até a volta gloriosa de Jesus, esse meio tempo onde nós vivemos, onde a igreja cresceu nesses 2000 anos, há outros elementos que são acrescentados, mas que não alteram essa divina revelação, é isso? Perfeito. A igreja, usando o seu poder em nome de Cristo, quando o Santo Padre fala, si diz em língua latina, ex cathedra, isto é, com autoridade de vigário de Cristo na terra, e anuncia, por exemplo, uma verdade de fé, todos nós acreditamos. Falando de Nossa Senhora, foram 4 as verdades de fé anunciadas no decorrer de 2000 anos de história. Maria, Mãe de Deus, a virgindade de Maria, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora e a gloriosa Assunção ao céu de Maria. Naturalmente, alguém pergunta, cadê o fundamento bíblico? Aonde está escrito? Não está escrito de uma maneira explícita, mas o magistério da Igreja, após ter considerado e aprofundado o conteúdo da revelação, chega também a esta conclusão. Quando a Igreja anuncia isso, é dogma de fé. É o mesmo que acontece toda vez que o Papa anuncia a canonização do novo santo, de uma nova santa. Quer dizer que quando o Papa vai canonizar alguém, ele vem com essa proclamação ex cátedra. Perfeito. E ali não tem possibilidade de erro, porque o Espírito Santo o auxiliou de uma maneira a não distorcer toda a história. E essa proclamação a gente aceita, como o senhor disse, como dogma de fé, que significa uma verdade de fé, não é isso? Perfeito. E ninguém pode apelar quando o Papa anuncia exatamente e proclama um novo santo, uma nova santa, né? Porque fala com toda a autoridade que lhe compete de vigário de Cristo aqui na Terra. É porque as pessoas um pouco confundem, talvez, isso, eu imagino que é uma dúvida para muitas das pessoas, porque o Papa, ele não é infalível em tudo que ele abre a boca para dizer. Né? Porque o Papa, inclusive, ele tem condições ele pode cometer algum erro num assunto que não tem nada a ver com fé, com a nossa tradição. Por exemplo, se ele der uma opinião de qualquer assunto, economia, ele não é obrigado a aceitar tudo porque não diz respeito com a missão da igreja. Agora, em relação à fé e à moral e essa tradição, essa igreja que foi fundada por Jesus Cristo, que é o reino de Cristo iniciado na terra, aí sim existe, então, uma certeza, uma confirmação do Espírito Santo por ministério de São Pedro, que não o permite dizer nada que não faz parte dessa história de salvação. Perfeita a sua colocação. E para reforçá-lo mais ainda, quando o Santo Padre anuncia e fala e proclama determinadas coisas para o bem da Igreja, segue também a tendência do seu tempo. Por exemplo, Papa Pio X estabeleceu que uma criança, logo que começa a entender as coisas, 6, 7 aninhos, possa já fazer a primeira Eucaristia. Hoje, a igreja quer que uma criança tenha uma idade já um pouco diferente. Não há contradição. É que se acompanha a evolução dos tempos e a igreja está sempre atenta para que a graça de Deus chegue quanto antes na vida da gente. É porque a nossa fé católica, né, Padre Guido, ela é baseada num tripé. Não é só as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, então, é uma parte desse tripé. Então, além da Bíblia, das Sagradas Escrituras, o magistério, como o Padre Guido disse, que são os documentos oficiais da Igreja, o catecismo da Igreja Católica, aquilo que durante todo esse tempo foi proclamado e escrito e documentado, então faz parte do magistério da Igreja, e também a tradição oral, que não necessariamente foi transcrita, mas que nós respeitamos, especialmente na igreja primitiva, a força da tradição oral que passou também ali de geração para que mantivesse essa mensagem viva. Perfeito. E a tradição oral tem um conteúdo extraordinário que nos diferencia, inclusive, dos nossos irmãos crentes e também protestantes, que acreditam única e exclusivamente ao que está escrito. Ao passo que a tradição católica dá valor também à cultura, à tradição oral que foi transmitida desde os primeiros tempos da igreja. Até porque a Bíblia não caiu do céu, ela foi sendo construída dentro da igreja, os bispos católicos que assim determinaram o que é canônico ou não, o que é digno de fé ou não. Aliás, Padre Guido, o assunto está interessante, mas em relação ao nosso tema propriamente dito, que são as aparições de Nossa Senhora, o senhor disse agora há pouco dos 4 dogmas marianos, e um desses dogmas marianos foi muito comentado, vamos dizer assim, foi selado
pela própria Mãe de Deus em uma das suas aparições. Sim. Né? O dogma da Imaculada Exato. Conceição, Foi. né? que proclamou-se então que Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original. Tá certo dizer assim, Padre Guido? Sim. Ela foi proclamada 4 anos antes de uma famosa aparição de Nossa Senhora que foi feita em Lourdes. E a vidente de Fátima, Santa Bernadette, não tinha condições de saber isso por vias de estudo, até porque era uma menina simples. Vidente de Lourdes. Desculpa, de Lourdes. Santa Bernadette é a vidente de Lourdes. Sim. E lá em Lourdes, então, Nossa Senhora se autodenominou como Imaculada Conceição. Perfeito. De um dogma da Igreja que apenas há 4 anos estava em vigência. Mas tem mais ainda. 23 anos antes que a Igreja proclamasse o dogma de fé, Nossa Senhora, sempre lá na França, apareceu a Catarina Labouré e mandou fazer aquela medalha que depois chamou-se de medalha milagrosa. O senhor está dizendo da aparição de Nossa Senhora das Graças, a Santa Catarina Labouré, em 1430. E onde, ao redor da medalha, Nossa Senhora mandou escrever, em famosa frase em francês, "O Marie conçue sem péché, roguez por nous qui avons recorrido lui." Isto é, "O Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós." No ano 1854 houve o dogma de fé. O Papa Pio IX, hoje beato, proclamou a Imaculada Conceição. E 4 anos depois foi Maria, como você afirma muito bem, que se identificou dizendo "Je suis l'Immaculée Conceição", falando a Bernadette Soubirous. Isto é, eu sou a Imaculada Conceição. Eu só me confundi as datas aqui. Na década de 1430 foi a aparição da Senhora de Caravaggio, que a gente vai comentar daqui a pouco. Agora, isso tudo que a gente está dizendo serve para dizer que essas aparições de Nossa Senhora, então, que acrescentam alguma coisa em relação à catequese ou a um pedido de conversão para um determinado povo local, até para a Igreja Universal, ela não vai contra o ensinamento tradicional da Igreja, que está baseado na Bíblia, na tradição oral e no magistério da Igreja, não vai em contra, de maneira alguma. Não acrescenta alguma coisa que precise mudar essa tradição, porque isso não acontece. Não pode, exato. Porém, esses dogmas são aceitos como verdade de fé, e mesmo a aparição de Nossa Senhora, como a gente acabou de comentar, ela veio confirmar aquilo que a Igreja proclamou solenemente em relação ao dogma da Imaculada Conceição. Não só esse, vamos repetir quais são esses 4 dogmas, Mariano, que o senhor falou agora há pouco? Então, primeiro foi o dogma de Maria, chamada em língua grega Theotokos. Mãe de Deus. Isso é Mãe de Deus, foi no ano 431. No ano 630, o Concílio Romano proclamou a virgindade de Maria. Isto é, Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto de Jesus e não teve outros filhos. No ano 1854, o dogma da Imaculada Conceição, proclamado pelo Papa Pio IX, e no ano 1950, portanto 64 anos atrás, o Papa Pio XII proclamou a Assunção ao céu de Maria. Bacana, isso a gente vai voltar a conversar mais sobre isso no próximo bloco, mas interessante a gente saber então que esse dogma de fé proclamado pela Igreja, pelo Papa, aqui na Terra, especialmente o da Imaculada Conceição, também foi confirmado em uma das aparições solenes e reconhecidas pela Igreja Católica, no caso da aparição de Lourdes, tá certo? Olha só, você que mandar um e-mail pra gente, você que ligar participando aqui do nosso programa Eclésia, você vai concorrer a um produto muito interessante. Primeiro, para quem se tornar um novo sócio, durante esse programa, e ligar para a gente participar, vai concorrer, você vai olhar daqui a pouquinho aí, ó, uma capela mais a capelinha das aparições, não tem aparição, falei errado, da capelinha das mãos ensanguentadas de Jesus, tá certo? A capela e a capelinha e a capela da devoção das mãos ensanguentadas de Jesus, que é uma novena que a gente costuma rezar aqui na Rede Século XXI, tá certo? E para todo mundo que participar, mesmo que você não seja sócio, participe conosco, você vai concorrer ao final do programa a esse livro de orações, cura e libertação, um livro de intercessão, um livro de orações, tá certo? Então, se eu fosse você, ligaria para cá, participa conosco, faz uma pergunta, que a gente vai tentar aqui conversar sobre isso e ainda você concorre a esses brindes, tá certo? A gente vai para o nosso primeiro intervalo, na sequência a gente continua conversando sobre esse tema importante que são as aparições de Nossa Senhora. A gente volta já.